Gente, o Papo Reto de hoje vai trazer como tema, para a gente aprofundar no assunto, a atual situação do Afeganistão. Todos nós ficamos chocados com tudo isso que está acontecendo no Afeganistão. Aliás, repete-se aquilo que nós já vimos há mais de 20 anos atrás, com a tomada do Talibã. Mas a gente vai acompanhar esse SBT e depois nós vamos conversar mais profundamente. Vamos ver. O Afeganistão é um país do Oriente Médio que tem como religião oficial o islamismo e que nas últimas semanas tem chamado a atenção do mundo por conta de um problema sério: o retorno do Talibã ao poder. O Talibã é um grupo extremista que entre 1996 e 2001 tomou conta do país utilizando uma interpretação dura da Sharia, a lei islâmica. Depois da chegada dos Estados Unidos no 5º ano de governo, o grupo foi retirado do poder e por 20 anos a mudança pôde ser sentida no local. Antes, os homens eram obrigados a deixar a barba crescer, produtos ocidentais estavam proibidos de circular e serem consumidos pelas pessoas e a rigidez contra roubos era altíssima. Porém, de toda a população, a que mais sofria com o Talibã, sem sombra de dúvidas, eram as mulheres. Muitos dos direitos não existiam para elas. Não podiam ir à escola ou à universidade. Não podiam sair de casa sem a companhia de homens. Só podiam vestir a burca e mostrar apenas os olhos. Eram apedrejadas caso fossem acusadas de adultério, entre outros. Com o retorno do Talibã ao poder, estes ideais que foram abandonados nos últimos 20 anos correm grande risco de retornar. Para entender melhor o que está acontecendo no Afeganistão, acompanhe o Papo Reto de hoje. Nós vimos pela internet também, pelos noticiários, cenas chocantes de pessoas fugindo do Afeganistão, agarrando seus aviões e até caindo, né? Isso chocou a todos nós. Mas nós vamos entender direitinho com o nosso consultor aqui, ó, nosso consultor, o professor Leandro Consentino, sempre mais generosamente, sempre disponível e solícito aqui conosco. Agradeço imensamente. O professor Leandro, ele é bacharel em Relações Internacionais, né, pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Ciência de Política pela mesma universidade. Atualmente ele é professor no Instituto Siddhartha, né, na graduação do INSPER e pós-graduação na Fundação Escola e Política de São Paulo. Mais uma vez, professor Leandro Consentino, seja bem-vindo. Fico muito feliz do senhor nos ajudar e o senhor nos ajuda de uma maneira muito clara, objetiva. Isso é muito importante. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Padre Gerais. É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores do Bem Vital. Eu quero começar conversando com você e perguntando o que vem a ser realmente o Talibã. É um partido político? É uma ideologia? É um grupo? O que é o Talibã que nos assombra e assombra o mundo novamente agora? Perfeito. Na verdade, o Talibã ele é um movimento político religioso, né? Na verdade, ali a gente não tem as características de um partido, como nós temos aqui nas democracias ocidentais. Mas a gente tem movimentos e esses movimentos confundem um pouco alguns ideais que a gente está acostumado a ver em movimentos extremistas, né? O nacionalismo, por um lado, e aí a bandeira de o meu país primeiro é o que vale ali, mas principalmente o caráter fundamentalista religioso. É isso que talvez mais assusta ali no caso do Talibã, né? A gente está pensando em um movimento que de alguma forma quer aplicar os ditames da sua religião para toda a sociedade, para toda a população, independente da crença de cada um, independente da liberdade de culto de cada um. Então é isso que a gente assiste à retomada de um movimento com essas características no Afeganistão. E como o vídeo de vocês muito bem explicativo já trouxe, né, isso afeta de uma forma geral toda a sociedade, especialmente os grupos os grupos marginalizados ou os grupos que de alguma forma são marginalizados por esse tipo de movimento, como é o caso de minorias, o caso das próprias mulheres ali no Afeganistão. É importante, eu acho que é interessante lembrar que eles fazem uma interpretação errônea do islamismo. O islamismo é uma religião de paz, né? É uma interpretação errônea, eu acho importante. Mas, professor, eu queria lembrar, eu queria que o senhor nos explicasse como que aconteceu, como que chegou tudo isso, nos colocasse por dentro da história mesmo. Nós temos um Afeganistão
que ele primeiro ele tem a União Soviética junto dele, depois nós temos os Estados Unidos, depois nós temos o Talibã, né? Só para a gente se situar, como é o Afeganistão nessa situação toda aí, de um lado a antiga União Soviética, né, os Estados Unidos com Bush, só nos explicar para que a gente possa entender nesse cenário político internacional. Perfeito, padre. Na verdade, o que acontecia era que toda aquela região sofria uma forte influência da União Soviética naquele período. Todos esses países que terminam com "istão", que a gente está acostumado a ver ali, né? O Afeganistão, o Paquistão, o Turcomenistão, eles sofreram uma influência muito forte da União Soviética ali durante a Guerra Fria. O que acontece? Período de Guerra Fria, a gente vai se lembrar, os Estados Unidos e a União Soviética mediam forças, né? Só que eles não guerreavam diretamente, eles mediam forças em determinadas regiões importantes. E o Afeganistão foi uma delas, onde os Estados Unidos, para tirar a União Soviética do poder, para escantear a União Soviética do poder, fortaleceu um grupo de fundamentalistas ali islâmicos, exatamente o germe do que viria a nascer o Talibã que a gente conhece hoje. E aí, mais adiante, né, anos depois, ironicamente, são esses caras que armados vão dar guarida para os terroristas que atacarão os Estados Unidos no 11 de setembro, né? E aí os Estados Unidos vão, enfim, em busca de vingança, em busca de capturar quem os atacou no 11 de setembro e voltam a atacar o Afeganistão, justamente aqueles que eles tinham armado ali atrás. Então a história, de alguma forma, guarda uma certa ironia, né? Nossa. E eu faço coro com as palavras, padre. Não é a religião islâmica que está em jogo aqui, né? Muita gente confunde as coisas, né? Fanáticos, infelizmente, a gente tem em todos os credos, em todas as religiões, né? E isso é um desserviço, na verdade, à causa das próprias religiões que pregam a paz, pregam o amor ao próximo, né? No caso, ali a gente está vendo exatamente isso. Fundamentalistas islâmicos não se confundem com todos os islâmicos, que tem uma religião muito bonita e muito bacana. Professor, eu acho você é muito claro na sua exposição, eu acho interessante. Você deixou bem claro aqui, olha aqui, ó. Estados Unidos financiou, praticamente criou o Talibã, se a gente podia pensar assim, criou o Talibã se volta contra os Estados Unidos a partir dos anos 90 e os Estados Unidos ataca o Talibã e nessa história toda quem sofre é justamente o povo. Professor, o senhor explicou que os Estados Unidos ele conseguiu em 90 no final de 90, no começo dos anos 2000, conseguiu fazer com que o Talibã pudesse perder o seu poder. Mas chegou a acabar com o Talibã mesmo ou não? Como é que acontece essa volta do Talibã agora, depois de 20 anos, professor? Perfeito, padre. Na verdade, o que aconteceu foi que o Talibã acabou marginalmente sendo relegado a uma posição menor. Ele não acaba, né? Ele vai para as franjas ali do Afeganistão e quem busca tomar o poder é uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, aí em parceria com aqueles adversários que o Talibã tinha. Mas o Talibã era um movimento muito bem articulado, um movimento que permaneceu muito tempo no poder, então você não dizima um movimento como esse, né? Ele fica ali, de alguma forma, no submundo ali, esperando o momento certo para voltar, né? E as bases que os Estados Unidos lançaram ali foram muito frágeis, né? Não se conseguiu constituir uma alternativa viável ao Talibã ali, que a população reconhecesse como legítima. Então, foi só os Estados Unidos anunciarem que eles estavam, de alguma forma, deixando o país, que eles estavam com vistas a deixar o país, que o Talibã se rearticulou e surpreendeu muita gente, inclusive os próprios Estados Unidos. A inteligência dos Estados Unidos falhou muito ao perceber que o Talibã já estava muito articulado para voltar ali ao poder na capital, né? Professor, uma das críticas que foi feita ao Joe Biden é justamente o fato de ter anunciado a retirada. O que o senhor acha disso, a visão do cientista político? O que o senhor acha disso? O Joe Biden, ele pagou um pato, né? Quer dizer, não foi ele que, na verdade, tinha anunciado. Ele ganhou isso de presente, né? Mais um presente que o Donald Trump deu a ele, né? Então, quer dizer, de alguma forma, ele não pode ser responsabilizado por isso. Vários outros presidentes que ali tiveram, Barack Obama, o próprio Donald Trump, anunciaram essa saída e esperavam fazer essa saída do Afeganistão, porque ela consumiu muito dinheiro dos Estados Unidos, ela consumiu muitas
vidas também, não só dos Estados Unidos, como de atores ali juntos dos Estados Unidos. Então essa retirada ela já estava no radar. O problema é que ela foi feita assim de uma maneira muito ruim, né? Muito atabalhoada e pouco calculada com base em relatórios de inteligência, como eu estava dizendo para o senhor. Ela foi pouco bem estudada para que não gerasse exatamente esse tipo de consequência que gerou, que foi a volta do Talibã. Professor, mas o Talibã, a gente vê um poder muito grande, você já explicou que ele é muito bem articulado, mas não basta ser só bem articulado, precisa ser bem financiado também. Da onde que vem esse dinheiro do Talibã? O Talibã ele tem uma rede de financiadores ali, ele tem o próprio Afeganistão ali, é uma região estratégica em termos de recursos naturais, isso ajuda muito ele também. Mas tem também uma grande dose de contribuições dos seus determinados aliados ali, né? A gente vai pensar que é um movimento nacionalista religioso que tem contribuições importantes das pessoas que de fato acreditam naquilo, né? A gente vê, infelizmente, que a fé, assim como o nacionalismo, são motores muito importantes para o financiamento em determinados momentos, né? Então, se a gente souber separar isso está excelente, mas se isso está unido de alguma forma para um interesse que não é positivo, a gente acaba vendo esse financiamento aí correndo solto e o Talibã conseguindo se estruturar de uma forma bastante competente, né? Professor, o Afeganistão era uma república, ou ainda é uma república, não sei, e quando a Talibã assume, o que vai ser? Qual forma de... O que é? É um emirado? É um califado? É uma monarquia? Como é que o Talibã pretende conduzir o Afeganistão? O nome, às vezes a gente pode mudar, pode trocar, né? Alguns estados se denominam repúblicas e não são repúblicas de fato. A China, por exemplo, né? Ela é uma ditadura, mas ela gosta de chamar de república popular. Lá eles vão se denominar como emirados, mas o que a gente chama, assim, na ciência política, é uma teocracia, ou seja, o poder por meio da religião, né? Como o vídeo de vocês explicou, o que eles objetivam é tornar a Sharia, que é a lei islâmica, aquela mais dura, aquela mais fundamentalista, que seja seguida como se fosse uma constituição. E isso é perigoso, porque se eu sou um cidadão que não acredito necessariamente naquilo, eu sou automaticamente excluído da capacidade de dizer algo em contrário, ou de me manifestar contra, ou no caso dos grupos minoritários, como a gente já conversou, ou no caso das mulheres, eu não posso sequer me comportar de uma maneira diferente daquilo que a lei islâmica pregaria, né? Então isso é extremamente perigoso, esse caráter teocrático do regime. Professor, vou fazer uma pergunta difícil, mas eu faço sempre a partir do senhor que é um pesquisador. Nós já tivemos uma investida dos Estados Unidos para que derrubasse o Talibã. O senhor acredita, a curto prazo, que possa haver uma outra investida, que os Estados Unidos, de repente, possa mudar e eles possam vir a fazer uma ofensiva grande para tirar o Talibã do poder ou não? Essa é uma pergunta muito difícil, de fato, padre, porque a gente não tem como saber o que vai ser o desenrolar daqui para diante. No curto prazo, eu não acredito, principalmente pelos recados que o Joe Biden deu, né? Ele fez um discurso duro dizendo que ele manteria essa saída. O G7, que é aquele grupo de 7 países mais poderosos do mundo, pressionou ele, ele continuou mantendo a ideia de que ele vai deixar o país. Então, no curto prazo, não. Mas o que pode acontecer mais adiante? A China está jogando um papel muito importante ali dentro do Afeganistão no financiamento e na interlocução do Talibã nesse momento. Se a China virar o que a União Soviética foi um dia para os Estados Unidos em termos de ameaça geopolítica, não é difícil que eles meçam forças de novo ali dentro daquele território, né? Então, hoje a gente acredita que não pode haver uma volta tão cedo ali dos Estados Unidos, mas o futuro ali do ponto de vista geopolítico a gente vai ter que esperar um pouquinho para analisar melhor o que vai acontecer. Professor, queria agradecer, muito obrigado. Como sempre, você trazendo uma clareza incrível para a gente toda essa situação tão complicada. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer mesmo. E o senhor sabe que a gente vai chamar outras vezes para vir para nos explicar, para nos deixar por dentro de tudo o que acontece. Muito obrigado pela disponibilidade e solicitude sua. Obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre um prazer e me chame que eu sempre estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Abraço. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, gente, que eu fiquei muito... Hoje eu recebi uma notícia justamente, a gente está falando do Afeganistão, deixa eu te explicar uma coisa. Olha que... Você sabe que o Afeganistão é um país islâmico e, como país islâmico, não se admite nenhuma outra religião e, principalmente, não se admite a religião cristã lá.
Mas, historicamente, a Igreja Católica tem uma igreja somente no Afeganistão, uma igreja somente, e ali eles têm o direito de ter um padre somente no Afeganistão, um. Esse padre, o padre Scalese, que faz um trabalho há muito tempo, o padre Scalese faz um trabalho muito... Pode deixar a foto aí. O padre Scalese faz um trabalho há muito tempo, principalmente cuidando dos órfãos. O Afeganistão é um lugar onde tem muitos órfãos, porque por causa das várias guerras e por causa dos vários ataques, a gente tem um número grande de pessoas sem pai, sem mãe. E o padre Scalese trabalha com os órfãos e com uma congregação de freiras que cuida desses órfãos ali. Veja só uma coisa interessante. Vejam só, o padre Scalese pediu à Santa Sé, pediu ao Papa, para que ele pudesse permanecer no Afeganistão, mesmo com a ameaça do Talibã, cuidando das irmãs missionárias que ali estão e dos órfãos. Sabe o que é interessante? O padre Scalese faz um trabalho maravilhoso, um trabalho praticamente se colocando diante de uma ameaça muito grande. Porque a ameaça extremista de uma religião extremista, de um pensamento extremista, a religião não é extremista, o pensamento extremista coloca a vida dele em risco. Tem uma outra coisa interessante que a igreja, a igreja católica faz ali no Afeganistão é o seguinte: como eles só permitem uma igreja só no Afeganistão toda, a igreja católica, ela empresta o templo, essa igreja, para os evangélicos que ali estão. É minoria católica e minoria evangélica, pouquíssimos. Mas para que os evangélicos tenham um lugar de ter o seu culto, a igreja católica empresta aquela igreja que é historicamente dada aos católicos, para que eles tenham ali o seu culto. É um exemplo bonito de fraternidade, de ecumenismo muito grande, muito grande. Rezemos, e principalmente pelo padre Scalese, que está dando um exemplo maravilhoso mesmo.